meus queridos, sejam bem-vindos ao nosso vídeo número 3. Esta aqui é a nossa segunda parte da aula de cartografia. Então já tivemos o vídeo 1 focado em paisagem, o vídeo número 2 focado na cartografia, mas aquela que caiu na avaliação A1, que são mais a parte introdutória, a apresentação dessa matéria, e agora a gente já entra nos elementos essenciais da cartografia. E já de saída, nós sabemos que esses elementos essenciais eles funcionam como regrinhas. São parâmetros que, em um mapa que seja mais padronizado, aquele mapa do Brasil com as informações, tudo certinho, estes elementos eles vão aparecer. Tá? Então, essas regras. Portanto, vamos lá. Esta parte lembra sempre do nosso kit de estudo. O estudo é ativo. Caderno para escrever, tirando distrações da tua frente e focando no vídeo. Não entendi? Pausa, bota de novo, vamos lá, interagindo. Isso é estudar de verdade, ok? Lembrando também que tem mais um detalhezinho, tem mais materiais que eu estou disponibilizando ao longo da semana, então é legal também dar uma olhada, lista de exercícios, aqueles exercícios de escala e outros que eu vou deixando ao longo da semana. Sempre fazendo, fazendo, fazendo. Estudo é ativo, ok? Para começar, já vamos para a orientação. E eu acho que a minha câmera vai ficar bem na frente aqui dos itens de orientação, mas eu vou ler para ti, tá? E igual esse slide como um todo vai estar disponível. Então, dá uma olhada lá. Então, orientação, esta palavra, ela já parte de um significado que vale a pena a gente começar daí. Orientação vem do termo oriente. Então, orientar-se é voltar-se, ou seja, se virar para o oriente. O oriente é a direção do nascer do sol. Por isso que o termo Oriente, ele tem um significado um pouco perdido assim na literatura, mas ele tem a ver com algo como lugar da luz, local de onde vem a luz. Então, Oriente é a terra do sol nascente, como é o caso que o Japão utiliza. Então, orientar-se é voltar-se para o nascer do sol e usá-lo como referência. Então, orientação é basicamente o uso de referências para se localizar. E tanto que nós chamamos a orientação também de localização relativa, porque tu precisa estar em relação a algum objeto, alguém, alguma coisa da paisagem para então se localizar. Então nós precisamos usar pontos de referência. Uma das formas mais simples de entender isso é tu imaginar que tu convidou alguém para ir até a tua casa e a pessoa, tá, mas aonde que é a tua casa? A minha casa na rua tal, número tal. Mas me dá um ponto de referência. A pessoa está te pedindo uma orientação. Ela está te pedindo alguma forma de localizar com maior facilidade. E essa é, inclusive, a forma que nós mais costumamos utilizar. A orientação, quando a gente fala lá, ah, minha casa é na frente do mercado, minha casa é do lado do estádio de futebol, minha casa é atrás da escola. Então, toda vez que nós usamos isso, estamos fazendo orientação. Então, o uso de pontos de referência. Um instrumento mais conhecido é esse que está, inclusive, na imagem, que é a rosa dos ventos. Que a rosa dos ventos, ela organiza as direções cardeais e colaterais, como nós vamos ver na sequência. E a principal referência do Sol, da orientação, é o Sol. Então, é o nascer e o pôr do Sol, na verdade. Nós temos, claro, o instrumento, a bússola, que é o instrumento que populariza atualmente a rosa dos ventos, que é muito mais guiada com o norte e o sul por conta dos polos magnéticos do nosso planeta, mas lembre-se que a bússola ela é posterior à orientação. Então, a orientação pelo Sol é muito mais antiga do que a invenção da bússola, ok? Avançando mais um pouquinho, esta imagem ela é super conhecida, e tem lá o garotinho, muita coisa de livro de geografia há 1000 anos, que tu tem lá o garotinho apontando o braço direito para o nascer do sol, então ele consegue desta maneira localizar o oriente, ou seja, o leste. O seu braço esquerdo imediatamente está apontando para a direção oeste. Na sua frente acaba ficando a direção norte e nas suas costas a direção sul, ou seja, ela precisa desta referência. Não tem como localizar esse norte, sul, leste, oeste sem a referência do sol, do nascer e do pôr do sol, ok? Avançando mais um pouquinho, lembre-se que quando eu citei direções cardeais e colaterais, elas estão organizadas nesta imagem. Então, as direções cardeais são, então, norte, sul, leste e oeste, sendo que eles podem também ter outros nomes. Claro que eu não vou cobrar de ti numa prova, decorar, escrever todos esses nomes, mas são itens de vocabulário. Por exemplo, o norte, ele também é muito chamado de setentrional ou boreal. Daí vem aquele termo, inclusive, aurora boreal, ou seja, a aurora do norte, que é aquela interação eletromagnética que acontece
na atmosfera, que dá um show de luzes, assim, bem ao norte do nosso planeta. No caso do sul, nós temos também o termo meridional ou austral. Pode perguntar talvez para os teus pais, para os teus avós, que aqui, inclusive no Rio Grande do Sul, como nós somos o estado que está mais ao sul do Brasil, nós temos várias referências a este termo meridional. Já teve rádio meridional, já teve banco meridional, que hoje é o Banco Santander, e o termo austral nos lembra de um país, Austrália, então a Terra do Sul. Então, esses são termos que compõem o Norte-Sul. No caso do Leste-Oeste, nós podemos chamar o Leste também de Oriente, que é, como eu falei antes, a ideia de orientação, ou de nascente também, porque daí vem o nascer do Sol. E no caso do Oeste, podemos chamar de Ocidente, ou também Poente, que é onde acontece o pôr do Sol, ok? E aí vem, inclusive, cada vez mais falado, né, quando teve esses conflitos no Oriente Médio, ou seja, utilizando a Europa como nossa referência, nós dizemos que é o Oriente Médio, porque a partir da Europa está na direção Oriente, é ao leste da Europa, mas não é como o Oriente distante, que é aquele que nós falamos da China, do Japão, da Coreia, é um Oriente mais próximo, inclusive em muitos livros o Oriente Médio também é referido como Oriente Próximo, ok? Porque ele está ali meio que no meio do caminho, certo? Então aqui nós já temos a Rosa dos Ventos. Avançando mais um pouquinho, lembre-se que as direções, elas não são como se fossem assim, elas são fixas no sentido norte, sul, leste, oeste, mas imagine que como o nosso planeta ele está flutuando, digamos assim, no espaço sideral, ele não tem lado. Veja esse mapa aqui interessante, em que nós temos o Rio Grande do Sul, entre aspas, na parte de cima do Brasil. E veja que a Rosa dos Ventos ela está correta, ela continua apontando o sul. Então, por que eu te mostro uma imagem como essa? É para te agora inverter todos os mapas da tua casa? Não. Mas é para te saber que a Rosa dos Ventos, ela sempre tem um foco, apontar o nascer do sol. Na medida em que a gente manipula a direção de um mapa, a Rosa dos Ventos ela precisa apontar as direções corretamente. Então ela tem que girar junto, ela tem que se modificar ao mesmo tempo, ok? E aí chegamos na nossa segunda parte, coordenadas geográficas. Lembre-se lá, coordenadas são sistemas de linhas, então são retas que, ao se cruzar, uma reta cruzando na outra, ela dá origem a um ponto. Isso é um conceito muito matemático, que tu vai vir a aprender. Por isso que eu simplifico um pouco, que é um conjunto de ideias que tu vai aprender na matemática, acredito até no 7º ano. Chama-se plano cartesiano. Então, assim, a ideia das coordenadas geográficas é não precisar de um ponto de referência propriamente dito. Não precisa, eu estou na frente e tal. É um sistema numérico, e esse sistema numérico ele te dá uma localização absoluta. Esse sistema numérico, esses númerozinhos, nós damos o nome para eles de latitude e longitude. Então, através desse número, eu sei exatamente onde alguém está. Porque esses números eles não se repetem. Então, a coordenada ela é exclusiva. Se existe uma casa na coordenada tal, se existe a cidade de Porto Alegre, por exemplo, na coordenada 30 graus sul, 51 graus oeste, só tem Porto Alegre nesta coordenada. Então, ela é uma localização absoluta. E nesse caso, além de não precisar dos pontos de referência, nós precisamos de um sistema que independe, então, do Sol, do poente, do nascente, mas ele depende de outra lógica, que são os paralelos e os meridianos, que são estas linhas, que são teóricas, elas são imaginárias, elas não existem de fato no nosso planeta, mas que elas são a base das coordenadas geográficas. No caso das linhas horizontais, nós chamamos elas de paralelos, porque elas ficam paralelas uma na outra, então elas ficam uma ao lado da outra, paralelamente. O principal dos paralelos é a linha do Equador. E a partir da linha do Equador, nós vamos medir essa distância, entre aspas, que não é bem uma distância, mas por enquanto faz sentido tu entender como uma distância, que é a latitude. Então, a latitude é, quando eu me refiro que Porto Alegre está a 30 graus sul de latitude, eu estou dizendo que ele está a 30 graus sul de distância da linha do Equador. Então, é como se fosse uma distância, ok? Então, entre aspas, tem uma série de adaptações que eu estou fazendo nessa explicação. Então, no caso da longitude, ela é baseada no sistema dos meridianos. Os meridianos, diferente do Equador, eles não são linhas que fazem a volta completa no nosso planeta.
os meridianos, eles fazem o sentido norte e sul. Então, eles são semicírculos. E os meridianos, eles sendo semicírculos, eles também precisam ter um meridiano principal. E nesse caso é o meridiano de Greenwich, que é um meridiano que passa sobre ali um observatório que fica bem ali do ladinho da cidade de Londres, e este é traçado e convencionado entre nós aqui no planeta como um meridiano zero, o meridiano central. Logo, a longitude é a distância em graus em relação ao meridiano de Greenwich. Então, imagina lá, quando eu me refiro, Porto Alegre está a 51 graus oeste, ele está a 51 graus de distância do meridiano de Greenwich na direção oeste, ok? Então, só para te pegar a ideia das coordenadas. E lembre-se, para além de decorar, então preciso decorar esses números? Não. Pensa no conceito. O que é coordenadas? É utilizar-se do cruzamento de duas linhas, então paralelos e meridianos, para estabelecer uma localização absoluta. E como essa localização absoluta ela é expressa? A partir de um sistema de números, que nós chamamos de latitude, quando é em relação à linha do Equador, e longitude, quando é em relação ao meridiano de Greenwich. E o exemplo mais fácil de lembrar é Porto Alegre. Porto Alegre está a 30 graus sul de latitude, 51 graus oeste de longitude, ok? E finalmente chegamos na temida escala. A escala cartográfica, ela é um conceito um pouco mais complexo, então ele é realmente algo que demanda um pouco mais de entendimento, porque nós precisamos de um raciocínio matemático que envolve um pouco mais de passos. Então, é necessário dominar o procedimento. No nosso caso, nós vamos utilizar duas escalas. Então, a gente tem nos mapas, geralmente eles apresentam duas escalas. A escala gráfica e a escala numérica. As duas juntas é o que nós chamamos de escala cartográfica, ou seja, escalas usadas em mapas. Isso também tem toda uma base matemática muito maior do que apenas esta aplicação. Por isso que tu vai notar que eu vou fazer uma gigantesca simplificação nestes conceitos. Qualquer pessoa que seja da área da matemática vai notar quantas simplificações que eu estou fazendo aqui, porque nós estamos no nível do 6º ano, lembre-se disso, ok? Então a escala é a forma que nós temos de estipular essa proporção entre o real e o representado. Então nós precisamos evitar que haja algo chamado desproporção, então que algo fique desproporcional. Imagina lá, eu desenhei o bonequinho e a casinha é menor do que o ser humano. Poxa, mas daí vai ficar desproporcional. Quando eu faço um mapa, quando eu faço uma maquete, é importante fazer tudo proporcional. Como foi o caso, inclusive, lá do passeio do Minimundo, lá em Gramado. Todas aquelas miniaturas feitas, toda aquela maquete, ela está na mesma proporção, ela está na mesma escala, ok? No caso lá é a escala 1:24, o que nos diz que todas aquelas figuras do minimundo, todas aquelas construções miniaturizadas, elas foram reduzidas 24 vezes da realidade para caberem naquela grande maquete. Então isso é o tipo de escala lá do minimundo. Então ela pode ser gráfica ou numérica, que é o que nós vamos ver agora. Vamos começar da mais simples, que é a escala gráfica. Então, a escala gráfica ela é uma barrinha graduada que costuma ficar no cantinho dos mapas. Veja nesse do Rio Grande do Sul, tá lá no cantinho dele, 0,4590. Essa é a escala gráfica. E o que ela significa? Ela é um instrumento de comparação. Ou seja, se eu pegar um barbante, se eu pegar o meu dedo, se eu pegar um lápis, se eu pegar o que eu quiser e fizer uma comparação, por exemplo, veja neste da imagem. Eu moro no ponto A minha escola está no ponto B. E aí eu peguei um barbante e vi, tem este tamanho. Peguei esse barbante e fui lá comparar com a escala que estava no meu mapa. Eu vi que a ponta A do meu barbante foi até o número 0. E aí a ponta B saiu do 0, foi até o número 3. Ou seja, a distância da minha casa até a minha escola é, na escala gráfica, a distância do 0 até o 3. O que me diz que a distância da minha casa até a escola dá 3 quilômetros. E isso é o que nós fazemos com a escala gráfica. Nós apenas utilizamos ela como instrumento de comparação. Do mesmo jeito que aqui no mapa do Rio Grande do Sul,
Eu consigo imaginar assim, poxa, olha ali as cidades de Pelotas e Rio Grande. A distância entre elas é muito parecida com a distância que lá embaixo na escala está do 0 ao 45. Então eu posso supor, e a escala gráfica ela é sempre aproximada, ela não é exata, mas eu posso supor que do 0 ao 45, nós temos ali como está descrito 45 quilômetros, então em linha reta, entre Pelotas e Rio Grande, nós devemos ter em torno de 45 quilômetros de distância. Do mesmo jeito que quando eu olho a cidade de Porto Alegre, ou mesmo a cidade de Gravataí, a cidade de Osório, parece que dá bem ali do 0 ao 90. Então eu posso supor que a distância entre Gravataí e Osório dá aproximadamente 90 quilômetros em linha reta. Então, a escala gráfica é essa noção, é essa ideia de fazer comparações. Considerando a escala gráfica, nós podemos supor, nós podemos ter uma aproximação de qual a distância entre um ponto e outro em um mapa. E aí vem, finalmente, a escala numérica, que é realmente uma parte um pouquinho mais complicada por conta do tamanho do procedimento. Então, vamos lá. Como é que funciona a escala numérica? Veja só. Está aqui escrito escala numérica e só tem um número jogado aqui. O que é esse número? 1, 2 pontos, 30.000. O que é isso? A escala numérica ela é mais difícil, mas não é que ela seja impossível. Ela só lida com um raciocínio matemático um pouco mais complexo, um pouco mais longo, e ela necessita que tu domine o passo a passo dela. Então, vamos lá. Eu organizei em 4 passos essenciais. Então, o primeiro passo é a leitura da escala. Existe uma forma como a escala é lida. E essa forma de ler é basicamente substituir o termo 2 pontos pela palavra para. Então, a primeira escala que está aparecendo ali é a escala 1 para 100. A segunda, 1 para 2.000. A terceira, 1 para 50.000. 1 para 200.000. 1 para 1 milhão. Então, nós temos esta forma de ler a escala. Beleza? Segunda parte, a compreensão do significado dela. O que é a escala? Então, quando eu falo que a escala é 1 para 30.000, significa que eu tive que reduzir a realidade 30.000 vezes para ela caber no tamanho daquela folha que está sendo mapeada, que está o mapa. Aí, pensa que eu também posso ler de uma maneira ainda um pouco mais técnica, que é, o que é essa escala 1 para 30.000? Significa que a cada 1 centímetro que eu vou medir no meu mapa com a minha régua, então estou com o meu mapa em cima da mesa, está escrito lá no cantinho que a escala é 1 para 30.000. A cada 1 centímetro que eu vou medir neste mapa é equivalente, é a mesma coisa que 30.000 centímetros na realidade. É isso que significa. Então, tu pensa comigo. Vamos fazer uma comparação que é o seguinte. Peguei o mapa do bairro Três Figueiras e vi que da entrada do colégio, da porta, ali na Carlos Zuber, da porta do colégio até ali o restaurante, o Figueirinha, descendo a rua, deu exatamente 1 centímetro. Então, o que eu posso supor? Poxa, se deu 1 centímetro no mapa, eu vou olhar na escala. A escala está dizendo que 1 centímetro é igual a 30.000 centímetros. Ó, peguei. Significa que, na realidade, da porta do colégio à porta do Figueirinha, nós temos 30.000 centímetros. Mas eu não estou convencido. Eu vou pegar uma fita métrica e eu vou lá medir. Aí eu fui lá, botei na porta do colégio e fui medindo. Fui medindo. Cheguei na frente do Figueirinha e vi que deu 30.000 centímetros. Então, a escala estava correta. 1 centímetro no mapa eram 30.000 centímetros na realidade. Só que tem um detalhe. Na realidade, nós não costumamos medir as distâncias aqui no mundo real em centímetros dessa forma. Ninguém fala, minha casa é a 50.000 centímetros da tua. Não, nós usamos geralmente a unidade metro e a unidade quilômetro. E aí vem uma parte que muitas pessoas se confundem, que é a conversão de medidas. Embora nós saibamos que existem várias unidades, então veja ali, nós temos a tabelinha completa.
nós temos do milímetro ao quilômetro, existem várias unidades, ou seja, existem várias frações de metro e existem vários múltiplos dele. Nós vamos utilizar uma regrinha aqui, por favor, jamais contem para os professores de matemática, porque eles iriam me guilhotinar se vissem esta explicação super simplificada que eu vou dar agora, mas a diferença do centímetro, metro e quilômetro está basicamente na quantidade, entre muitas aspas, na quantidade de zeros que nós colocamos atrás. Por exemplo, veja só aquela escala que nós estamos trabalhando. 1 para 30.000. A escala 1 para 30.000 é 1 centímetro no mapa igual a 30.000 centímetros na realidade. Logo, se são 30.000 centímetros na realidade, quanto esse 30.000 equivale em metros? Para equivaler em metros, a gente retira os dois últimos zeros. E isso, ou seja, é como se fosse uma divisão por 100. E aí nós temos que 30.000 centímetros na realidade equivale a 300 metros na realidade. Se a escala fosse, por exemplo, não 30.000, fosse 300.000, tu ia descobrir uma nova informação, que é 300.000 centímetros é a mesma coisa que 3.000 metros e também a mesma coisa que 3 quilômetros. Então, é uma noção que basicamente a gente poderia resumir de uma maneira bem tacanha, assim, de para transformar centímetro para metro, corta 2 zeros. Para transformar metro para quilômetro, corta 3 zeros. Para transformar de centímetro direto para quilômetro, cortam-se 5 zeros. Ok? Então, não é a melhor forma de fazer o raciocínio, não é a forma matematicamente mais completa, mas é uma forma útil neste momento. Ok? E aqui vem número 4, como é que é um problema de prova envolvendo escala numérica? Então veja lá, considere a seguinte situação. Ao medirmos em um mapa de escala 1 para 30.000 a distância da escola até o mercado, encontramos 15 centímetros. A pergunta é, qual é a distância real entre esses dois pontos em metros? E aí vamos lá, passo número 1. Como qualquer problema matemático, vamos extrair essas informações. A distância real eu não sei, por isso que está a interrogação. A distância no mapa, 15 centímetros. A escala, 1 para 30.000. Segundo passo, vamos montar o cálculo. Se é 1 para 30.000, significa que 1 centímetro no mapa são 30.000 centímetros na realidade. Logo, 15 centímetros no mapa são 15 vezes o 30.000, que dá exatamente 450.000 centímetros. Mas se nós retornarmos ao problema, ele está dizendo lá, qual é a distância real entre os dois pontos, a escola e o mercado, em metros. E para fazer isso, nós precisamos tirar lá os dois últimos zeros e nós vamos descobrir que, em metros, a distância entre esses dois pontos é 4.500 metros. E se tu ainda tivesse o desejo de colocar isso em quilômetros, seriam 4,5 quilômetros. Mas como nós também não estamos trabalhando com números decimais, eu também não cobrarei esta parte. Ok, eu sei que é denso, especialmente essa última parte, ela é mais densa, mas vale a pena tu olhar mais uma vez esse vídeo, pega o caderno, lembre-se que é uma revisão, então o foco na aula para tirar as dúvidas imediatamente também sempre é importante, mas vê, revê, manda dúvida para mim que eu te respondo, ok? Aqui fica para, se tu desejar aí, quero fazer uns exercícios para ver se eu entendi, porque eu vi as 3 aulas na corrida, quero ver se eu entendi tudo. Tá aqui 6 perguntas para dar aquela revisada bacana nas matérias anteriores. E melhor estratégia para a última parte é escala, é fazer os exercícios, certo? Muito obrigado, se cuide, a gente se vê, tchau!